Olá, o Além das Montanhas de hoje vai falar sobre o trabalho realizado pelo MPMG em 20 anos de Calcrim. O Centro de Apoio Operacional foi criado em 2002 e reúne as promotorias de combate ao crime, Tribunal do Júri, Execução Penal e Auditoria Militar. Estão comigo aqui no estúdio para participar desta edição o promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda, que é coordenador do Calcrim, o procurador de justiça Antônio de Pádua Marques Júnior, que foi o primeiro coordenador da Calcrim, e o assessor especial da Procuradoria de Justiça com atuação nos tribunais superiores, Leonardo Diniz Faria. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TV MP, né? Bom, eu vou começar então perguntando para o doutor Antônio, o que motivou a criação do Calcrim em 2002? 2002 foi um ano muito marcante, Laura, em razão do assassinato do colega Francisco Lins, né, em fevereiro, no início daquele ano. A partir dali, com a atuação conjunta do Ministério Público, as polícias civil, militar, e reforçou a necessidade de criação também de um centro de apoio às procuradorias, às promotoras criminais, que já vinha sendo cogitado anteriormente a isso. Porque desde a Constituição, algumas tarefas, né, que surgiram como novidades na atuação do Ministério Público, especialmente no meio ambiente, a promotoria do cidadão como um todo, a defesa da infância e juventude sofreu também naquela época uma mudança muito significativa, já estavam implementadas naquele período. E a atuação criminal, por ser uma atuação, assim, vamos dizer, mais tradicional do Ministério Público, já não tinha um projeto para a criação da necessidade, então, de criar o Centro de Apoio Operacional. Com esse episódio, tornou-se ainda ficou mais clara a necessidade da criação do Centro de Apoio, e especialmente também por um período muito delicado que nós passávamos naquela época também na execução penal. Uhum. Era um momento de muita fragilidade, um programa que não deu certo, assim, que chamava o próprio sentenciado para mesa de debate, discussão, e isso acabou gerando, assim, como os próprios presos dominavam os principais presídios no Estado como um todo. Era a época de muitas rebeliões. Sim. E que exigiu, então, no início até a execução penal foi o que dominou as ações, né, do Centro de Apoio. Exato. Do Calcrim. Muita gente não se lembra do episódio, né, do assassinato do promotor José Lins. Vamos relembrar esse caso. Ele estava fazendo uma investigação contra cartéis de postos de combustíveis que adulteravam combustíveis, né? Sim, e teve uma fiscalização um certo excesso por parte do investigado contra servidores da promotoria, que faziam os fiscais da promotoria, que estavam lá simplesmente executando o trabalho dele. O colega Chico Lins, indignado com o que aconteceu com os servidores do Ministério Público, se dirigiu ele próprio para dar continuidade àquele procedimento naquele determinado posto onde estava era gerenciado pelo assassino, né? E ali que surgiu, né, de uma forma, você não sabe, da nossa atuação, quer dizer, quem é promotor de justiça tem a clareza de que você vai fazer um inimigo por dia, né? Passa a vida criando inimizades, assim, por cumprir o seu papel, né? Mas você nunca sabe com quem vai estar o louco, né? Quem vai tomar uma atitude como essa, não se espera. O respeito à autoridade deve ser buscado a todo instante, né? Seja o Ministério Público, a Polícia Civil, Polícia Militar, juiz, defensores. Não se espera, e não houve excesso nenhum por parte de Chico Lins. Foi uma situação absolutamente surpreendente, né? Uma decisão subjetiva do rapaz de praticar um crime de homicídio daquela maneira. Aqui em Belo Horizonte foi muito impactante. Né? E o autor passou de motocicleta, né, e atirou nele. Não, houve um planejamento, né? Fizeram um estudo do dia a dia dele. Era um trajeto que ele fazia permanentemente, a esposa trabalhava próximo, né? Eles conseguiram elaborar. Um dos acusados teve essa função, né, de
estudar o cotidiano do promotor, quais ruas que ele trafegava, foi tudo muito bem planejado, né? E, lamentavelmente, com a participação de um integrante da Polícia Militar. Uhum. Doutor Marcos Paulo, e o que esse caso trouxe de mudança para o Ministério Público e com a criação do CAUCRIM? Laura, primeiramente registrar aqui a minha alegria de poder falar dos 20 anos do CAUCRIM ao lado de dois grandes amigos, doutor Antônio de Pádua, doutor Leonardo Diniz. E esse caso, né, do assassinato do nosso colega Chico Lins, eu posso dizer que foi um verdadeiro divisor de águas no âmbito da atuação do Ministério Público, inclusive para além da área criminal. Porque nós percebemos que nós estávamos enfrentando naquele momento uma mudança da forma de agir da criminalidade no país. Uma criminalidade mais violenta, uma criminalidade que já começava a se envolver com os meios tecnológicos, como a telefonia celular, que surgia naquele momento, a internet, enfim. Então contribuiu muito para essa especialização que o Dr. Antônio de Pádua já mencionou, e aqui eu gostaria de fazer um registro, o quanto isso é importante para a atuação daqueles colegas que estão na linha de frente. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu fui aprovado no concurso do Ministério Público no final de 2000. E tomei posse no iniciozinho de 2001. E nós não tínhamos essas estruturas especializadas ainda. Então, quando eu fui atuar numa pequena comarca do interior, divisa do Vale do Rio Doce com o Vale do Jequitinhonha, quando eu precisava de alguma orientação criminal, o que eu tinha que fazer na maioria das vezes? Ligar para os colegas mais experientes, às vezes ligar para um promotor de justiça com quem eu havia trabalhado como estagiário, para um professor de faculdade, para pegar uma orientação, né, em relação àquilo. E o CAUCRIM, então, veio numa hora assim, muito boa, porque além de estarmos premidos por uma necessidade de mudança em decorrência dessa ofensa que foi feita não só ao Chico Lins, foi ao Estado Democrático de Direito. Porque quando você ataca um representante do Ministério Público ou do sistema de justiça, você não está atingindo o homem, você está atingindo a instituição e o Estado. Né? Então, diante desse cenário de estarmos premidos, a gente tinha essa motivação e daí surgiu em boa hora essa estruturação. E a partir de então o CAUCRIM começou a disponibilizar materiais, roteiros de atuação, a questão da execução penal que o Dr. Pádua trouxe. A gente não tinha um modelo padrão de atuação preventiva. A gente, na maioria das vezes, atuava de maneira reativa quando os motins já estavam estourados, né, Pádua? Então, a partir daí, nós começamos a ter essa atuação mais orientada, programada, uniforme, o que possibilitou, inclusive, na sequência, nós temos especializações dentro do próprio CAUCRIM. Como hoje nós temos a coordenadoria dos promotores que atuam no Tribunal do Júri, né, que é o cartão de visita do Ministério Público, que dá grande visibilidade, sobretudo no interior. O Dr. Cláudio Maia de Bastos tem feito um trabalho muito bom. O júri, principalmente para os colegas que estão iniciando, né, a carreira, é um momento de dificuldade, que é um momento de exposição pública, né? Então esse apoio é muito importante. Não raras vezes o apoio é prestado quando o colega está lá no tribunal, né, nos intervalos, enfim, então isso é muito importante. E mais recentemente, inclusive, o núcleo de execução penal também um salto a mais nesse processo, que naturalmente é de evolução, né, diante do cenário sempre desafiador do sistema carcerário de Minas. Sempre desafiador. Depois eu posso trazer mais alguns detalhes em termos de números, mas nós temos em Minas Gerais um problema histórico em termos de déficit de vagas, de sistema de estrutura. Nós temos grandes presídios em Ribeirão das Neves, por exemplo, que remontam à década de 1920. Então, são problemas que o promotor de justiça criminal, lato sensu, ele vai enfrentar todos os dias. E daí essa necessidade de termos essa especialização que surgiu a sua origem, remonta, está, eu diria que ligado diretamente àquele momento que, como eu disse, foi um divisor de águas. Né? O sangue do Chico Lins, algo muito sofrido para a gente, mas ele acabou servindo como uma espécie de alimento, de força, de vitamina para o Ministério Público, não somente em Minas Gerais. Nós tivemos estruturas, inclusive nacionais, decorrentes desse assassinato.
Doutor Leonardo, diante desse cenário, né, essa estrutura dá mais segurança para o trabalho de vocês? Existe alguma parceria com, por exemplo, a Procuradoria para atuação diante dos tribunais? O CAUCRIM ajuda nisso? Laura, queria agradecer aqui primeiramente o convite formulado aqui para que eu pudesse trazer um pouco do trabalho da PJTS, que é a Procuradoria de Justiça, com atuação nos tribunais superiores, ao lado de dois grandes colegas aqui, grandes nomes do Ministério Público, e num momento muito especial também para todos nós, né, de comemoração dos 20 anos do CAUCRIM, como estamos aqui hoje a conversar a respeito, e sobretudo nos 2 últimos anos, Laura, eu enquanto promotor de justiça que estava na base até há pouco tempo, agora na assessoria especial da Procuradoria, mas contando sempre com o valoroso apoio dos colegas que estavam à frente do CAUCRIM, e agora recentemente o Marcos Paulo, um grande amigo e que tem trazido, posso dizer também aqui, um novo olhar nesse apoio que é tão imprescindível, como o Marcos Paulo colocou, para os colegas e que tem auxiliado na retomada mesmo do nosso protagonismo na área criminal, na área da execução penal, que tanto tem auxiliado os colegas. Então fica o registro da minha satisfação de estar com vocês aqui no dia de hoje. E trazer um pouco só uma breve contextualização, Laura, da PJTS. Essa procuradoria foi criada em 2008 pelo nosso procurador-geral à época, Jabas Soares Júnior, que naquele momento já havia necessidade que as causas decididas pelo Tribunal de Justiça fossem levadas também aos tribunais superiores para que pudéssemos, naquele momento, já iniciar esse trabalho de defender os nossos posicionamentos junto aos tribunais superiores. Mais recentemente, esse trabalho, então, se desenvolveu ao longo de todo esse tempo, com valorosos colegas à frente das coordenações, e mais recentemente agora, esse trabalho foi reestruturado. Nosso procurador-geral Jabas agora, no início do ano passado, possibilitou uma profunda reestruturação desse órgão para que pudéssemos hoje trazer uma nova realidade de atuação frente a esses novos desafios que os colegas tão bem têm colocado aqui na mesa aqui no dia de hoje. Para se ter uma ideia, Laura, só uma breve passagem aqui pela nossa realidade. Quando nós ingressamos na Procuradoria de Justiça, nós tínhamos um passivo de quase 2.000 contrarrazões em atraso, então nós começamos a reestruturar profundamente realmente na parte administrativa e na parte funcional o órgão, para possibilitar de fato que começássemos a traçar essa estratégia de atuação mais integrada com os colegas, mais qualificada, e desenvolvemos a partir de então uma resolução que trouxe uma nova roupagem de regulamentação para a Procuradoria de Justiça e fixando testes de fatores dentro da análise das decisões do Tribunal de Justiça, para avaliar a questão de recorribilidade junto aos tribunais superiores, para que de fato fosse uma postulação estratégica dentro dessa nova realidade. Só um breve contexto também, Laura, só no ano de 2022, agora até agosto, nós tivemos quase 48.000 processos analisados vindo do TJMG, quase 8.000 processos também recebidos do STJ, do STF, e manifestações a respeito disso fizemos hoje, neste ano, quase 3.000 recursos também trabalhando, todas essas óticas de trabalho nosso dentro da Procuradoria. E um fator bem importante, Laura, os colegas hoje já estão bastante também conectados conosco nesse trabalho, mas nós fizemos uma questão que foi um divisor de águas também dentro da Procuradoria. Nós fizemos uma especialização das unidades por matérias de atuação, para que esse trabalho fosse também cada vez mais qualificado dentro dessa análise das decisões e também das postulações que fazemos diariamente nos tribunais. Então, queria só citar rapidamente, nós temos hoje 8 unidades dentro da Procuradoria, cada unidade com a sua especialização específica. A unidade 1, por exemplo, se dedica aos crimes envolvendo crimes dolosos contra a vida, Tribunal do Júri, crimes da Lei 11.340, violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual. E na unidade 1, por exemplo, eu já posso citar para você grandes resultados que tivemos, por exemplo, junto aos tribunais superiores, que foi recentemente o julgamento do tema 1121 pelo Superior Tribunal de Justiça, em que um recurso nosso foi provido para fixar uma tese de que seria impossível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável, do artigo 217-A, pelo crime de importunação sexual, fixando uma tese que tem abrangência de repercussão vinculante para todo o território nacional.
Então, essa atuação nossa, ela é bastante, deve-se realmente se pautar pela estratégia, realmente, por conta dessa repercussão que esses precedentes qualificados, Laura, são capazes de trazer realmente para os demais processos de andamento. E dentro da unidade 1, por exemplo, temos o caso da discussão da competência, da ação penal de Brumadinho, que tivemos decisão favorável pela relatoria no Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Edson Fachin, provendo o recurso extraordinário que interpusemos na oportunidade, reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual para processamento dessa ação. Temos várias outras unidades, e dentro dessa discussão, Laura, dessa postulação estratégica, o CALCRIM tem feito um trabalho conosco que eu reputo imprescindível para alinhamento dessas teses. Então, nós temos essa discussão, nós sentamos muitas vezes com a equipe, Marcos Paulo diretamente, com a Paloma no âmbito da execução penal. Nós temos uma unidade 5, que hoje se dedica exclusivamente à execução penal, recebe as decisões a nível estadual dessa temática. E esse trabalho é imprescindível, porque a gente até fala o seguinte, de que adiantaria o CALCRIM trazer um posicionamento para os colegas, né, trazer uma orientação de atuação, se lá no outro lado a gente não tivesse a mesma sintonia, o mesmo alinhamento aqui das teses que nós estamos defendendo junto na Procuradoria. Então isso, no fim, é a primazia da questão da unidade institucional. É um trabalho que está individualizando as áreas de atuação, mas coordenado, né, com cooperação. Isso, e é um trabalho que eu preciso também colocar, Laura, é um trabalho coordenado pelo nosso mestre, professor Gregório Assagra, que trouxe realmente essa nova realidade de atuação, de organização, de reestruturação da Procuradoria, dentro desses 8 núcleos, que permite essa atuação realmente estratégica e alinhada realmente com o CALCRIM, que tem sido um importante elo de interlocução junto aos demais colegas aqui nas temáticas que a gente tem trabalhado. Ótimo. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre aqueles desafios antigos que o senhor citou, doutor Antônio, e os atuais, e vamos falar também das novidades anunciadas nessa comemoração dos 20 anos do CALCRIM. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização, Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. O Além das Montanhas de hoje fala sobre os 20 anos do CALCRIM no combate ao crime. Bom, e agora eu queria voltar àquele assunto, né, o que era desafio na época em que ele foi criado, em 2002, e a mudança para hoje. Bem, Laura, esse até acho muito oportuno nessa nossa conversa aqui hoje, porque de fato a mudança a velocidade é muito diferente de 2002 para hoje. A velocidade das modificações, tanto legislativas quanto jurisprudenciais. Então, se naquela época nós não tínhamos assim os recursos tecnológicos que temos hoje, nós tínhamos uma situação mais estática, tanto na legislação quanto na jurisprudência, o que permitia os debates mais acomodados, com um tempo mais calmo também, para a gente conduzir as teses e sugerir, né, a posição ministerial para determinado assunto. Hoje é impressionante como se mudou. E aí eu estava até falando que, destacando a importância, esse debate foi muito bem estruturado, porque tem o CALCRIM, né, com a sensibilidade do Marcos Paulo, e o trabalho do Leonardo junto à Procuradoria, junto aos recursos, aos tribunais especiais, perdão. E isso tem uma conexão muito interessante, porque a jurisprudência na área criminal, talvez na execução penal com mais intensidade ainda, se modifica com muita facilidade. E, aliás, inclusive para discussão de temas novos, né? Como acordo de não persecução penal, agora recentemente estabelecido, outras mudanças legislativas que acontecem cada ano, né, no ambiente do processo penal e do direito penal. E isso precisa realmente haver essa conexão, porque
tem decisões do Supremo, do STJ, que merecem ainda, que se não estão sedimentadas, merecem essa análise para que os promotores continuem persistindo, talvez para derrubá-la, para modificá-la, né, que é o trabalho que o Leonardo expôs aqui agora, né? Ganha-se umas, perde-se outras, mas enfim. E aquele momento que você não tem mais o que fazer com a jurisprudência, resta adaptar a atuação dos colegas para partir, então, daquele cenário que foi estabelecido, que era a interpretação definitiva que o STJ ou o Supremo estabeleceu para um tema. Tem situações que não adianta mais o promotor ficar agindo de uma maneira, pode até obter sucesso ele junto ao juiz da comarca, mas provavelmente nos recursos ele vai acabar perdendo. Então essa sensibilidade o Marcos Paulo tem demais e é um trabalho muito interessante do CalCrim hoje, né? De estabelecer, reconhecer aquela jurisprudência positiva ou negativa para a instituição que não tem mais como ser modificada e estabelecer, adaptar a forma de atuação a essa nova interpretação, né? Doutor Leonardo, eu queria que o senhor desse um exemplo, né, de atuação, algum caso de atuação conjunta com o CalCrim, em que foi bem sucedido nessa postulação diante dos tribunais superiores. Laura, são vários exemplos, na verdade, né? A nossa atuação, como eu disse no bloco anterior, ela está conectada diariamente nesse trabalho de discussão, até como o doutor Pádua bem colocou, exige esse dinamismo de diálogo nosso, porque, de fato, a jurisprudência também ela evolui muito rápido hoje, né? Esse trabalho também tem desenvolvido de forma rápida junto aos tribunais superiores. Então, nós precisamos sentar constantemente para discutir as estratégias de atuação dentro da nossa ótica de atuação. Então, eu trago alguns exemplos, na verdade, do que foi esse alinhamento que nós entendemos que é bastante importante nesse trabalho, para que, de fato, haja essa conexão, né, entre todas as instâncias de atuação dentro do Ministério Público, que isso chegue realmente aos tribunais superiores como uma postulação estratégica, como eu disse. Então, nós temos, por exemplo, Laura, 2 avisos conjuntos que nós formulamos junto com o CalCrim, através da Procuradoria de Justiça, de atuação dos tribunais superiores, um relacionado à questão da manutenção da natureza hedionda do tráfico de drogas após a edição do pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que fixamos, né, Marcos, esse entendimento de que permanecia a natureza hedionda dessa espécie delitiva, né, na modalidade não privilegiada, orientando, portanto, os colegas em relação a esse posicionamento. Os dispositivos, Laura, que precisariam ser trabalhados, né, em âmbito desde a base para a gente fomentar de fato uma cultura efetiva do pré-questionamento da matéria, com a indicação dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais. Então foi um trabalho no âmbito da execução penal, naquilo que o doutor Pádua falou, que realmente é uma evolução muito rápida, né, do que a jurisprudência vem construindo nessas temáticas de execução penal. E cito já, Marcos, também aproveitando o trabalho que estamos também desenvolvendo na questão da legitimidade do Ministério Público na execução da pena de multa, que quero destacar, Laura, que é um trabalho fantástico que o CalCrim tem né, liderado, né, nessa perspectiva. Eu reputo que é uma mudança de paradigma na nossa atuação, a questão da cobrança da pena de multa. Trabalhamos... São os acordos, né, de não persecução também para... Na verdade, essa questão da pena de multa que o Leonardo está trazendo são as multas decorrentes de uma condenação criminal. E multas que nunca haviam sido cobradas, Laura. Entendi. Então, é por isso, né, Leonardo, essa mudança isso. De paradigma. Em que caso, por exemplo? Isso é dentro da rotina, né, Laura, da nossa atuação como um todo dentro da esfera da área criminal, na esfera da execução penal. Então, hoje é uma mudança geral, vamos dizer assim, em relação a essa temática. Então, no um dos seminários que o CalCrim, né, das palestras que nós participamos, mais de 7 milhões, né, Marcos, hoje já estão a título de protesto em relação a esses valores, que até pouco tempo atrás não se fazia essa cultura da cobrança dessa pena, ficávamos fixados na questão da execução das penas privativas, das penas substitutivas. E esse trabalho, veja bem, Laura, ele está na pauta do Dia do Supremo. Exato. Então nós estamos trabalhando hoje. Nós sentamos com o Marcos Paulo, com a Paloma, com a Mariana Lisboa, que é a coordenadora da execução penal, e temos um caso hoje, o tema 1219 do Supremo, que este tema vai ser novamente pautado para discussão pela Corte Suprema em relação à legitimidade do Ministério Público e da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para execução dessa modalidade de sanção penal. Então, um tema bastante relevante que impacta sobremaneira na nossa atuação, desde a base,
e sentamos, discutimos qual seria a nossa estratégia de atuação, já nos habilitamos como amigos Curia nesse processo e estamos construindo, né, Marcos, uma nota conjunta a respeito deste posicionamento alinhado com o Calcrim e PJTS para que também sirva de subsídio para os colegas que atuam no primeiro grau. Eu quero citar rapidamente, Laura, são tantos casos que a gente fica querendo falar de todos, né? Às vezes teria que ter um programa só para isso, mas o ANPP que você falou também está na pauta do dia do Supremo. Sim. Nós sentamos com o Marcos Paulo para definir qual que era a nossa linha institucional de manifestação em relação à retroatividade do ANPP para os casos anteriores ao pacote anticrime, qual que seria o marco, né, que possibilitaria o não oferecimento do benefício, se os requisitos da confissão realmente são necessários para estes casos também anteriores à lei. Fixamos nosso posicionamento, né, Marcos? Alinhamos e já levamos ao Supremo o nosso memorial a respeito deste posicionamento nosso, nessa temática que vai para julgamento em breve também no Supremo. Temas também, Laura, preciso destacar em relação ao dia a dia mesmo da atuação do Ministério Público, nos crimes de tráfico de drogas, outros crimes que acontecem muitas vezes no interior de residência. Então nós temos várias discussões no âmbito do próprio Supremo, no âmbito do STJ, sobre a questão de fundadas razões para ingresso em domicílio. Sentamos com o Marcos Paulo, definimos estratégias de atuação em relação a estes casos. Eu vejo que é um trabalho assim, amplo, né, em diversas frentes. Sim. Para que a criminalidade seja combatida e para que a impunidade não reine, né? Porque muitas vezes o processo legal é demorado, né? Então os acordos de não persecução possibilitam o criminoso reconhecer o crime e pagar por ele sem que o processo seja conduzido à justiça. Como é que esse trabalho conjunto está sendo feito, doutor Marcos Paulo? Laura, você tocou assim, num ponto de fundamental importância. Por que o Ministério Público combate a criminalidade? A gente tem que lembrar que, historicamente, nós tínhamos, antes da jurisdição oficial, a justiça pelas próprias mãos. Quando o Estado ainda não tinha o domínio de impor a justiça, a acusação por um órgão independente, fazia-se a justiça pelas próprias mãos. Então, a partir do momento que nós tivemos na história da humanidade o surgimento do Ministério Público com essa atribuição primordial de ser o titular da ação penal pública e fazer com que o Estado punisse aquela pessoa que havia violado um código de condutas eleito por uma determinada sociedade, isso foi um verdadeiro salto civilizacional. Nós começamos a nos afastar da barbárie, deixar a justiça pelas próprias mãos ao lado, porque acreditava-se na justiça oficial. Então, a certidão de nascimento do Ministério Público é o combate da criminalidade. E isso está hoje na nossa Constituição, no artigo 129, inciso 1, o primeiro inciso que trata das atribuições do Ministério Público, o exercício da titularidade da ação penal pública. Então, isso é de uma relevância imensa. O Ministério Público tem outras atribuições, várias outras, mas eu sempre digo que a atribuição primaz, a certidão de nascimento, e o primeiro dever, o primeiro para-casa do Ministério Público é o combate à criminalidade. Agora, é um combate à criminalidade de qualquer sorte, nós não somos justiceiros. Nós queremos que a justiça seja feita dentro dos parâmetros legais, claro, com contraditório, com ampla defesa. Aliás, um processo criminal, quanto melhor for a defesa do acusado, para o Ministério Público, tanto melhor, que a gente sabe que nós vamos ter um debate mais qualificado, vamos ter uma discussão mais aprofundada. Então é por isso que nós temos o dever, sobretudo no momento atual, de grande avanço da criminalidade, sobretudo a criminalidade organizada, o novo cangaço, que é um verdadeiro terrorismo urbano que acontece, de nós termos essa interlocução, né? O doutor Pádua é procurador de justiça, atua na área criminal, o Leonardo está lá junto aos tribunais superiores e eu estou fazendo contato com a base. Então, a gente ter essa atuação de maneira que nós possamos ter uma defesa qualificada dos direitos da sociedade. Porque se o réu tem o direito à defesa por parte do seu advogado, a sociedade tem o direito que o Ministério Público exerça a sua função de acusar. E às vezes parece algo demodé, algo feio. Ele está acusando. Gente, nós estamos defendendo a sociedade. Infeliz do país que não tiver um Ministério Público livre para o devido exercício da defesa da sociedade mediante o manejo da ação penal. É claro, se cabem medidas substitutivas, alternativas, como a NPP, excelente, vamos trabalhar. Mas tem casos que somente a ação
penal mesmo, e somente o cárcere será capaz de dar uma resposta proporcional. E nós não temos que ficar dourando a pílula e tentando fazer do direito penal algo praticamente retórico ou teatral. O direito penal tem uma função, e a função é de defesa da sociedade, e nós trabalhamos com essa incumbência, essa é a missão primordial do Ministério Público. E agora o CAUCRIM está se armando de algumas ferramentas para isso, né? Queria que o senhor falasse das novidades, né? Do aplicativo de atuação criminal, o manual sobre a pena de multa, né? Que a gente estava falando aqui, o guia sobre o acordo de não persecução penal. Fala um pouquinho sobre essas novidades. Isso é muito importante, Laura e colegas, porque a nossa atuação aqui em Minas, ela não está desconectada da atuação criminal no restante do país. Hoje nós temos o GNC-CRIM, o Grupo Nacional dos Coordenadores dos CAUs Criminais, que está vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e nós temos debates diários, através de grupos de aplicativo, e encontros periódicos presenciais para definir as estratégias nacionais de combate à criminalidade. Então, quando nós estamos falando de pena de multa, não é o Marcos Paulo que está pensando somente aqui, nós estamos trabalhando de uma maneira uniforme. Lógico que às vezes alguns CAUs assumem liderança em determinadas matérias, o que é natural, né? Agora, por exemplo, na cobrança da pena de multa, realmente o CAUCRIM de Minas assumiu isso. E o que tem de novidade? Primeiro, né, no que diz respeito à pena de multa, nós fizemos um roteiro de atuação para fazer com que a pena de multa deixasse de ser um nada jurídico no ordenamento brasileiro. Porque era uma pena que era aplicada, mas que simplesmente não era cobrada, porque era remetida para a Fazenda Pública. A Fazenda Pública, a Advocacia Geral do Estado, normalmente ela só vai cobrar dívidas acima de R$30 mil. Na maioria das vezes esses valores são bem inferiores, ou seja, não se cobravam. Então o Ministério Público assumiu essa missão, principalmente a partir do pacote anticrime, e nos últimos 18 meses nós conseguimos protestar, que é uma forma de cobrança administrativa, R$14,5 milhões em benefício dos cofres públicos do Estado. E para onde esse recurso vai quando entrar? Em benefício da melhoria do sistema penitenciário. Então a gente faz com que a atuação do Ministério Público tenha uma lógica de melhoria em benefício daquele sistema prisional que o doutor Pádua já nos historiou aqui como sendo complexo. O aplicativo, o EPCRIM, é uma ferramenta de inteligência artificial. Ela não foi criada pelo CAUCRIM de Minas, ela foi criada por um colega do Ministério Público do Pará, Dr. Mauro Messias, e que nos forneceu gratuitamente esse aplicativo, que é ele não é uma simples calculadora, ele não faz soma de números, ele faz análises combinadas de número com informações processuais. Então você consegue, por exemplo, ao lançar os dados no âmbito do EPCRIM, fazer um prognóstico de qual a pena deveria ser aplicada àquela pessoa, ou qual o valor da transação penal, ou melhor, da prestação pecuniária numa ANPP. Então, é uma tecnologia. E o manual de atuação, né, do Ministério Público, na verdade a gente chama de Guia Prático do ANPP, é uma ferramenta que objetiva da Nortes colocar à disposição do promotor de justiça todas as peças e todo o entendimento mais atualizado existente a respeito do ANPP, que é uma grande ferramenta, porque com a ANPP nós evitamos a judicialização. E para você ter uma ideia, Laura, somente no ano de 2021 nós celebramos mais de 20 mil ANPPs em Minas Gerais. Para cada processo criminal em curso, normalmente são gastos 5 anos de litígio. O ANPP a gente consegue resolver isso em poucos meses. Então, é nessa razão, em razão disso, que o CAUCRIM tem colocado à disposição dos promotores de justiça, porque o CAUCRIM nada mais é do que um prestador de serviço aos órgãos de execução, para que possam desempenhar o seu papel de uma maneira mais simples e mais eficiente. A gente tem que fazer mais com menos. Doutor Antônio, para finalizar, acho que fechamos bem, né? Porque é exatamente a necessidade do Ministério Público no seu trabalho acompanhar essa celeridade como as coisas estão acontecendo, né? Sim, só gostaria de destacar, né, dentro dessa fala do colega Marcos Paulo, da atuação do promotor de justiça no processo penal em defesa da sociedade, é preciso deixar bem claro que o promotor de justiça, né,
complementando o que disse o Dr. Marcos Paulo, ele tem a obrigação de oferecer a denúncia como titular da ação penal pública, de acompanhar o processo penal, desde que ele se convença da existência do crime. O promotor atua de maneira imparcial, tal como o juiz. Não é? Nós não temos nenhum interesse, o Ministério Público, o promotor de justiça, não tem o menor interesse em condenar inocentes. Então, isso é muito importante que a sociedade tenha clareza sobre esse aspecto. Não é uma acusação pela acusação, uma acusação fundada em provas. O promotor de justiça tem um papel muito peculiar no processo penal. Ele é parte, mas é uma parte imparcial. É uma parte que não tem agir estratégico com o Ministério Público. Ele age de acordo com o que está provado no curso da instrução, no curso do inquérito, no curso da investigação. Eu acho esse dado importantíssimo para a sociedade conhecer melhor, né, esse papel tão importante de titular da ação penal pública, que faz totalmente a diferença, né, no âmbito do sistema criminal brasileiro. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar de um dos maiores desafios da atualidade no combate ao crime, que são os crimes cibernéticos. A gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao nosso Além das Montanhas, falando dos 20 anos do CAUCRIM. Doutor Leonardo, quais são os desafios atualmente enfrentados pela Procuradoria de Justiça com a atuação nos tribunais superiores e como é que o CAUCRIM tem auxiliado nisso? Laura, voltando, né, dentro do que nós estamos falando aqui, os desafios são imensos, né? Nós já avançamos muito, a Procuradoria de Justiça hoje ela já realiza um trabalho bastante robusto de acompanhamento. Nós fizemos um mapeamento, é importante para que todos saibam, um mapeamento de todas as causas em regime de repercussão geral no Supremo, recursos repetitivos no STJ, inclusive controvérsias, que são essa fase preliminar do recurso repetitivo, para que tenhamos realmente o acompanhamento efetivo dessas causas, não só as de Minas, mas também as que tramitam no território nacional, que o Ministério Público de Minas não é parte. Então, o desafio nosso é continuar avançando neste processo de ocupação desses espaços nos tribunais superiores, que era um espaço que, até pouco tempo atrás, era ocupado predominantemente pela defesa. Então, é importante que nós avancemos nisso, tragamos o nosso entendimento, participemos e ocupemos esse espaço de discussão nos tribunais superiores. Já estamos fazendo isso, já citei alguns exemplos aqui na primeira fala a respeito dessa questão. Nosso procurador-geral tem atuado em conjunto conosco num trabalho bastante combativo, na linha de frente realmente. O Dr. Jabas já formulou várias sustentações orais no Supremo, no STJ, o Dr. Gregório também, e esse trabalho é imprescindível, Laura, para que nós possamos realmente colocar a nossa voz na pauta de discussão desses temas relevantes para o Ministério Público nos tribunais superiores. Nós temos, por exemplo, mais um dado rápido, nós temos mais de quase 20 habilitações em processos de outros tribunais, de outros MPs que discutem os precedentes qualificados para que participemos desse trabalho de aperfeiçoamento e contribuição do debate, na condição de amicus curiae. Dentro desse processo, cito novamente, Marcos, esse trabalho de alinhamento nosso, realmente do CAUCRIM, conjugar esse esforço conosco do que é o nosso posicionamento institucional, daquilo que nós vamos levar para aperfeiçoar essa discussão nos tribunais. Isso é imprescindível, Laura, para que realmente esses precedentes sejam realmente fixados, mas nós possamos colocar a nossa voz dentro do que nós entendemos que é de fato o nosso posicionamento aqui, de forma bastante integrada com o CAUCRIM e dentro desse trabalho realmente de interlocução, né, com todas as instâncias, com o primeiro e segundo grau também. Então, assim, a gente agradece muito esse trabalho, é um trabalho que já tem, é um trabalho de fôlego já iniciado, mas assim, os desafios continuam, os avanços, esperamos que eles avancem ainda mais e tenho certeza que essa parceria, ela só vai somar muito mais ainda para as nossas questões aqui em debate. Doutor Marcos Paulo... Só aproveitando esse gancho claro, aqui, claro. para deixar claro à a vontade. situação, para que a população possa entender melhor, essa questão, a gente está falando da jurisprudência, só não entende bem.
Sim. Né? O que significa A jurisprudência. participação amicus curiae, né? Então, que é muito de dar e até de um caso pareceres e concreto aqui do posições, né? Ministério Público de Minas Gerais também. Refere-se a um julgamento da repercussão geral, o tema 486 do Supremo, que considerou constitucional a imposição de pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional. Então, essa é uma pena alternativa à prisão e impossibilitar então, o motorista que praticou um crime de trânsito, né? É uma pena que, então, a jurisprudência falou, para evitar o encarceramento em massa e tal, se o crime envolve o motorista, né? Um crime de trânsito, se eu retirar a carteira do motorista, eu não preciso manter encarcerado o autor do crime culposo. A punição é exatamente a impossibilidade dele continuar dirigindo para realizar o trabalho. E aí os motoristas profissionais começaram a questionar, porque tem um outro princípio constitucional que fala que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Então fala, se eu sou motorista profissional e não posso mais dirigir, quem vai sofrer as consequências da pena são minha família, que eu não vou ter mais o ganho para sustentar minha família, minha esposa, os filhos, etc. Então isso criou um dilema na jurisprudência, saber se poderia ser aplicada essa pena alternativa ao motorista profissional. E o Ministério Público entendeu, defendeu a posição que, principalmente em relação ao motorista profissional, essa pena era mais indicada, porque ele está muito mais tempo no trânsito, ele teria que ter maior interesse em cumprir as leis de trânsito, né? E ele é que acaba violando, né? E praticando o crime de trânsito, mesmo sendo um profissional do volante, né? E esse tema nós tivemos a oportunidade de sustentação oral, porque no dia o doutor, na época o procurador-geral, o doutor Toné, não pôde, tinha uma outra agenda, e eu tive a felicidade, né, de também, com o auxílio, né, do CALCRIM, da Procuradoria junto aos tribunais superiores, de fazer a sustentação oral, e esse tema ficou sedimentado, em repercussão geral. Agora, sobre esse assunto, isso aqui é definitivo, né? Repercussão geral significa que não há mais modificação da jurisprudência sobre esse tema. Então, mais uma ação, né, que comprova aqui a atuação colegiada desses órgãos do Ministério Público, que resultou nessa definição, contribuiu, né, para que a jurisprudência do Supremo definisse que essa pena é possível, sim, de ser aplicada até mesmo ao motorista profissional. Perfeito, um bom exemplo para ilustrar, né? Eu vou, então, passar para o Dr. Marcos Paulo para perguntar sobre a ação integrada do CALCRIM com órgãos de segurança pública e do sistema de justiça. Há esse trabalho e como é que ele está sendo feito? Ele é fundamental. Na verdade, eu digo que o crime ele é um fenômeno que não pode ser combatido por um exército de um homem só, de um soldado só. O crime ele tem que ser combatido por uma rede sistêmica de instituições. A gente deve primeiro trabalhar com a prevenção, né? E essa matéria da prevenção em relação à criminalidade, ela tem que ganhar mais força, ela é pouco explorada. A gente trabalha muito com a repressão criminal e não tanto com a prevenção. Então é uma nova vertente. Mas, por exemplo, nós temos que pensar, se nós vamos combater um crime de roubo, por exemplo, nós temos que ter atuação eficiente da Polícia Militar quando faz o boletim de ocorrência, nós temos que ter uma boa investigação da Polícia Civil no inquérito policial, temos que ter uma boa perícia, uma produção probatória técnica por parte do Instituto de Criminalística. O promotor de justiça vai ter que ter uma atuação eficiente, né, muito pormenorizada e responsável. E aqui eu gostaria de voltar em algo que o Dr. Antônio de Pádua trouxe e que é fundamental. O promotor de justiça ele não é um acusador sistemático. As estatísticas indicam que o Ministério Público arquiva cerca de 40% das investigações que nos chegam concluídas. Ou seja, nós temos um filtro, só da primeira análise do promotor de justiça, 40%. Nós entendemos que não existe justa causa para a persecução penal. Agora, aquilo que remanesce, nós precisamos sim ter uma atuação eficiente. E essa questão da rede de atuação, ela perpassa inclusive pela interlocução com o Poder Judiciário. Nós precisamos levar os nossos argumentos ao Poder Judiciário. A pessoa que se envolve numa situação, eventualmente na prática de um crime, quando ela contrata um advogado, ela quer que aquele advogado acompanhe a sua causa até a última instância.
E a sociedade, né, que na maioria das vezes não tem voz, e a voz da sociedade é o Ministério Público tem que desempenhar exatamente esse papel. E por isso a importância desse trabalho que o Dr. Pádua trouxe aqui de sustentação junto ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, é muito particular da aplicação de uma pena que é específica do Código de Trânsito. Esses casos todos que o doutor Leonardo trouxe aqui de atuação junto ao STJ, junto ao STF, audiências públicas. Recentemente nós tivemos uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre as repercussões do pacote anticrime. E eu tive a felicidade de fazer a sustentação pelo CALCRIM de Minas, né? Uma sessão presidida pelo presidente do STF, o ministro Fux. Então, essa interlocução, ela precisa ser feita de maneira técnica, porque isso não é, na verdade, uma faculdade que nos é colocada, é uma obrigação, né? A gente tem que trabalhar de maneira eficiente. O Ministério Público, enquanto órgão do sistema de justiça, ele tem que primar pela eficiência também, né? Então, eu digo que existe sim essa interlocução e é muito forte, faz parte do nosso dia a dia, inclusive procedimentos operacionais padrão entre o Ministério Público e as polícias, eles têm sido produzidos com o objetivo, por exemplo, da gente evitar nulidades processuais. Quando um crime ocorre, né, o policial tem aquele período para apresentar aquela acusação, né, finalizar o inquérito. O Ministério Público pode ou não acolher ou pedir mais provas, né, muitas vezes. Então esse trabalho tem que ter muita Sim, e às vezes também. Uma condução inadequada por parte da polícia, seja militar, seja civil, vai comprometer a atuação do Ministério Público. Então o que a gente tem que fazer nesse caso? Conversar. Polícia Militar, não dá para lavar boletim de ocorrência dessa forma, que o STJ entende que essa conduta de vocês não caracteriza justa causa. Nós vamos perder. Então, vocês têm que mudar o procedimento de vocês. Já uma convicção de que houve um crime por parte da autoridade policial, mas não conseguiu justificar aquilo no inquérito de maneira que o Ministério Público possa acolher e oferecer denúncia. Exatamente, e principalmente naqueles crimes mais complexos, crimes de colarinho branco, crime envolvendo organizações criminosas, as grandes bancas de advocacia, quando elas sabem que o cliente não tem razão no mérito, o que ela vai fazer? Ela vai tentar buscar alguma nulidade processual. Então o Ministério Público tem que atuar de maneira preventiva, né, para evitar que qualquer tipo de argumento que venha a anular aquele processo, que essa situação ocorra. Então, daí a necessidade de ter uma interlocução com os outros parceiros dentro desse sistema, para que nós tenhamos uma boa investigação, para que o Ministério Público tenha elementos suficientes para desempenhar a sua missão. Porque senão a repercussão vai ser em desfavor do Ministério Público? Não. A repercussão vai ser negativa em desfavor da sociedade. E essa parceria, essa interlocução entre as forças de segurança, né, o Ministério Público, a Justiça, melhorou, evoluiu, na opinião de vocês? Sem dúvida, esse é um dos principais, né, pontos e principais funções, né, do CALCRIM também, de articulação com as demais forças de segurança que se dedicam também à justiça criminal, né? Veja só, ontem já saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, nós comentamos aqui também, a respeito da NPP. Então, esse acordo inicial, durante uma investigação, o réu admite que praticou o crime, é um dos preceitos para que possa ocorrer o acordo. Então, ele confessa o crime e aí ser realizado o acordo. O Superior Tribunal de Justiça ontem, numa decisão, que aí o CALCRIM vai entrar agora, o trabalho do CALCRIM, junto com a Procuradoria junto aos tribunais superiores, para saber se essa é uma tese que vale a pena ser enfrentada, o impacto que isso vai ter na atuação dos promotores, porque qual que é o risco agora? Se você faz o acordo e esse acordo é descumprido, você perdeu a chance de produzir a prova naquele instante. Tem provas que depois você não consegue renovar adiante. E se eu não posso usar a confissão depois, como decidiu agora o Superior Tribunal de Justiça, você não vai ter elementos, pode ser uma... Aí, esse é o atuar estratégia da defesa. A defesa tem atuação estratégica no processo penal. Então, agora vai ser, como é tão recente, é um trabalho para hoje, né? Que já começar hoje. Eu queria que vocês falassem mais. A decisão da Justiça é de que a confissão
para o acordo de não persecução não pode penal, ser utilizado não vale em caso depois... ele descumpra o acordo e o promotor ingresse com a ação penal, essa não poderá ser usada como confissão, segundo a decisão agora recentíssima, né, do Superior Tribunal de Justiça. Essa não tem repercussão geral ainda. Quer dizer, esse é um tema que aí cabe, né, aos promotores, especialmente o CALCRIM. Então, doutor Leonardo. Pois é, como o doutor Antônio falou, isso a gente hoje, Laura, são várias decisões que são recebidas dos tribunais superiores e nós fazemos esses filtros de avaliação da recorribilidade. Né? Então a gente senta até às vezes com o CALCRIM para a gente definir qual vai ser a nossa estratégia de atuação neste caso, o doutor Antônio está colocando, para a gente definir qual a melhor estratégia de argumentação em relação ao tema. Né? Seja interposição de um agravo regimental, se é uma decisão monocrática, se isso vai ser levado depois eventualmente para o Supremo em nível de um recurso extraordinário. Então esse trabalho pontual também é muito importante para que a gente avalie as teses e as consequências desse tipo de decisão. Doutor Marcos Paulo, Como como defender? Porque já se provou a importância, né, da justiça penal negocial, né, para esse trâmite mais célere. Exato. Mas o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, ele é um instituto que ainda está se maturando. Né? Nós ainda temos, por exemplo, a questão da aplicação, ela pode ser retroativa ou não. O Supremo ainda não decidiu isso. Nós temos hoje pacífico no STJ, que até o oferecimento da denúncia é cabível. Pós-denúncia você já tem persecução penal, não há se falar em acordo de não persecução penal. É o que vige hoje. Mas muito provavelmente vai mudar no Supremo. Existe um habeas corpus que vai ser julgado pelo Pleno e que provavelmente, ao que tudo indica, isso vai mudar. E isso faz parte de um amadurecimento que é natural dos novos institutos. A decisão que o doutor Pádua trouxe aqui, que é recente, será que ela vai se manter? Não sei. Mas essa discussão se a confissão ela poderia ser utilizada ou não na fase processual, ela é antiga, sob o ponto de vista doutrinário. Vários autores entendem que sim, que poderia. Qual a força dessa confissão? Ela seria a prova cabal da prática do crime? Não. Ela teria o mesmo valor de uma confissão extrajudicial. Então deveria ser analisada num contexto. O que me parece, sob o ponto de vista prático, que é essencial? Que o promotor de justiça forme a sua convicção não somente com base na confissão. Ele tem que ter outros elementos de prova que corroborem aquela confissão, porque na eventualidade dele ter que denunciar posteriormente, ele vai ter o procedimento já maduro o suficiente para a deflagração de uma ação penal. Isso é uma orientação importantíssima. Perfeito. E essas provas têm que constar, então, do acordo Claro, também. Porque se você tem, por exemplo, um crime de furto, que cabe à NPP, em regra, se você não tem o auto de apreensão da res furtiva, o auto de avaliação da res furtiva, você não tem uma testemunha e você não tem a vítima ouvida, você tem só a confissão. Se você denunciar, ele vai ser absolvido. Então, o promotor de justiça ele vai ter que ter maturidade suficiente para entender, falar, esse caso aqui eu posso oferecer o ANPP, porque na eventualidade dele não ser cumprido, eu tenho elementos para deflagrar a ação penal com chance de sucesso. Então, é uma posição que vai ter que ser institucional por parte do Ministério Público, ou seja, nós não vamos, como já é recomendado, oferecer o ANPP sem elementos mínimos. Bom, falando dos desafios da atualidade, a gente vinha falando da influência da internet, da tecnologia nesse combate ao crime. Quais são os principais desafios que isso traz? A internet facilita, a apuração de crimes, a atuação conjunto do Ministério Público e as demais instituições, mas também, por outro lado, facilita a prática criminosa também, quando mal utilizada. Então, é uma faca de dois gumes, vamos dizer assim. E eu acho que nós estamos cada vez mais nos preparando para trazer a nosso favor, a favor da sociedade, esses instrumentos que facilitam as investigações, principalmente os delitos econômicos, os delitos tributários. Esses nós temos assim uma condição, acho que bem favorável, As novas tecnologias favorecem, melhor a fiscalização, investigação e naturalmente a propositura de ação penal e condenação ao final em relação a esse tipo de criminalidade.
Agora, temos também que nos preparar para contra-atacar quando o crime organizado também se valer desses instrumentos para potencializar a ação desvirtuada. E isso tem ocorrido muito, né, doutor? Muito. Vamos pegar o caso do estelionato, por exemplo, né? Quando eu ingressei no Ministério Público, o estelionatário clássico era aquele indivíduo que tinha um bom poder de convencimento, uma boa lábia, né, como se diz no interior, e induzia uma ou outra pessoa ao erro com o fim de obter uma vantagem ilícita, vendendo bilhete premiado da loteria, coisa que o valha. Hoje os estelionatos, e o estelionato hoje é o crime 02 em termos quantitativos em Minas Gerais, ele só perde por furto, ele é cometido por onde? É pelo WhatsApp, né? É pelo e-mail, são links maliciosos que são colocados. Então tudo isso contribui para uma criminalidade de massa, que você dispara 1000 WhatsApps. Ali, se você pegar 2 ou 3 com sucesso, né, você imagina, já é um grande lucro. E isso coloca uma dificuldade adicional sob o ponto de vista de prova, de investigação. Porque quando você tem esses crimes de massa, a quantidade é muito grande e você precisa ter uma alta especialização, inclusive de combate a crimes cibernéticos, para poder enfrentar a contento. Então é um desafio enorme que a tecnologia nos traz. Essa especialização tem sido uma busca do Ministério Público? Tem sido, é fundamental. Inclusive questões práticas, por exemplo, a cadeia de custódia da prova digital. Hoje em dia, um print de WhatsApp praticamente não tem valor jurídico algum. Tem situações que ele pode ser valorado, mas a gente tem decisão do STJ dizendo que o print, a princípio, não tem. Então, se você quer ter uma prova boa, existe uma metodologia para você extrair essa mensagem com código hash, que é um código de certificação de que aquela mensagem não foi adulterada, e aí sim você vai ter elementos suficientes para poder levar ao Poder Judiciário. Se você não fizer isso, vai haver absolvição, a ação penal vai ser julgada improcedente. Então, essa especialização, isso que eu estou falando aqui, os promotores hoje já entram sabendo, ou quando não entram sabendo, isso é uma matéria, uma disciplina obrigatória no nosso curso de formação de ingresso. Então, é algo que o Ministério Público tem procurado, sim, sempre se aperfeiçoar. Obrigada pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas, na TV do MP. Agradeço, Espero recebê-los aqui uma alegria debater com colegas. Obrigado. Obrigado, Laura, pelo convite. Continue ligado na TV MP, eu volto em breve. Até.